Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Você sabe o que é saúde mental? E o que saúde mental tem a ver com a disciplina de organização e sociedade? Nós vamos já descobrir. Mas antes disso, nós vamos ver algumas notícias que aparecem por aí. Afastamentos por transtornos de saúde mental sobem 38%. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2023 foram concedidos 288.865 benefícios. 87% das empresas registram afastamento por saúde mental em 2023, diz estudo. Um estudo da Conexa constatou que a saúde mental dos brasileiros no ambiente de trabalho não está em seu melhor momento. Saúde mental. 86% dos funcionários mudariam de emprego por saúde mental, diz estudo. Equilibrar a saúde mental com o trabalho tem se tornado cada vez mais relevante para os trabalhadores brasileiros. Saúde mental na empresa. Mais do que estratégia, é investimento. Ao adotar medidas eficazes para apoiar a saúde mental, as organizações colhem os benefícios de colaboradores mais engajados. Você já tinha se deparado com alguma dessas notícias? Pois é, a saúde mental, ou a ausência dela, afeta toda a sociedade e as organizações de modo geral, porque a saúde mental afeta os indivíduos, e somos nós, os indivíduos, que formamos as organizações e estamos inseridos na sociedade. Então, o que seria a saúde mental? Saúde mental está relacionada à saúde integral do ser humano, porque não envolve apenas a ausência de doenças mentais, mas está relacionada à saúde física, ao bem-estar, à saúde intelectual e à qualidade dos relacionamentos. A doença mental, clinicamente falando, está relacionada à presença ou ausência de algum sintoma que classifica o mau funcionamento psíquico e envolve a alteração da percepção, do pensamento, da personalidade, da inteligência, da memória, entre outros. Entre as doenças mentais, há algumas que são bem mais comuns na nossa sociedade, como a depressão e a ansiedade. Mas há ainda o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno alimentar, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a síndrome do pânico. E você provavelmente conhece alguém que possui alguma doença mental ou até mesmo possui a doença mental. Até porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2009, o Brasil era o país com maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho afirmam que mais de 30% da população economicamente ativa nos países industrializados sofrem de transtornos mentais. E no Brasil não é diferente. Segundo o Ministério de Previdência e Assistência Social, os transtornos psíquicos são a terceira principal causa de afastamento do trabalho. Pesquisas realizadas com trabalhadores brasileiros revelam que 37% dessas pessoas estão com estresse extremamente severo, 59% estão em estado máximo de depressão e 63% delas sofrem com ansiedade. A soma desses números dá mais de 100, porque muitas dessas pessoas possuem mais de uma doença mental. A grande quantidade de pessoas com doenças mentais afetam toda a sociedade, porque é ruim para o indivíduo, para a sua família e para as organizações como um todo, visto que há uma redução do potencial de oferta de trabalho, ao aumento do absenteísmo, que é a pouca assiduidade ao local de trabalho, e gera também a exclusão social de milhares de pessoas, gerando prejuízos econômicos e sociais. E quais seriam as causas da grande quantidade de pessoas com doenças mentais nas organizações? Ora, as causas são as mais diversas, vindo desde a ameaça da perda de emprego, a situações de assédio moral ou assédio sexual, a falta de reconhecimento no trabalho ou mesmo a falta de significado no trabalho, ambientes que impossibilitam a comunicação espontânea ou a emissão de opinião, jornadas de trabalho longa, ritmos monótonos ou muito intensos, a grande pressão nas organizações por produtividade, fatores relacionados ao tempo, ao turno, vivência de situações traumáticas ou mesmo acidentes de trabalho. Tudo isso pode causar adoecimento do trabalhador. Além dessas situações vividas pelas pessoas nas organizações e nos seus ambientes de trabalho, há ainda outras situações que fazem com que aumente a quantidade de pessoas com doenças mentais. Uma delas
é a pouca iniciativa em defesa da saúde mental. Fala-se pouco ainda acerca da importância da preservação da saúde mental. Outra questão é a sempre positivação do trabalho, e o adoecimento mostra-se sempre como um sinal de fraqueza individual, não como um problema da organização. Ainda a ideia de que os riscos de acidente ou adoecimento no trabalho é algo comum, algo normal, algo que vai acontecer. Outra questão é que uma vez que o adoecimento mental acontece de forma silenciosa e progressiva, dificilmente culpa-se a organização ou o que foi vivenciado em coletividade como a causa principal daquele adoecimento. Geralmente, a culpa é do indivíduo que não foi forte o suficiente, que não foi resiliente o suficiente para aguentar as mudanças, as transformações vividas no ambiente de trabalho. Até agora, nós falamos sobre saúde mental, suas causas e consequências, mas é importante conhecermos alguns sinais de que a saúde mental não está indo muito bem. Dentre eles, nós podemos citar a falta de atenção, a dificuldade em ter uma boa noite de sono, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, a oscilação do humor e episódios de irritabilidade. No trabalho, nós podemos citar ainda os altos índices de absenteísmo, o presenteísmo, que é quando a pessoa vai para a empresa, mas não produz, e acidentes no trabalho. Cada um desses sintomas podem indicar alguma doença mental ou o início de doença mental. Não quer dizer ainda que a pessoa está doente, mas é importante já buscar alguma ajuda. E por que é tão importante ter saúde mental? Ora, uma pessoa saudável mentalmente, ela é mais produtiva, ela é mais satisfeita, ela é mais engajada social e profissionalmente, ela tem um melhor desempenho nas suas atividades, tanto atividades profissionais, atividade física, atividades familiares, é mais motivada e consegue lidar melhor com situações de estresse, com pressão. E em relação ao adoecimento mental, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Nós podemos fazer ações que favoreçam o desenvolvimento da consciência acerca da importância de se manter a saúde mental, de se preservar isso e de se buscar melhores condições, por exemplo, de trabalho, até de vida, para que se tenha uma saúde mental. Algo também que pode ajudar na preservação da saúde mental e ajudar pessoas que estão doentes mentalmente é o acesso. No nosso país, o acesso a psiquiatras e psicólogos ainda é muito pequeno. Então é necessário que a sociedade, de modo geral, se mobilize para que esses profissionais sejam acessíveis à maior parte da população. E nas organizações, a promoção da saúde mental é muito importante para a retenção de talentos, para a diminuição do absenteísmo, da rotatividade da organização e até mesmo a diminuição de custos relacionados ao tratamento de saúde com os empregados. E o que as organizações precisam fazer para promover um ambiente mentalmente saudável? Primeiro, elas precisam treinar seus líderes para que eles promovam a saúde e o bem-estar das equipes. Deve-se também ouvir os funcionários, parar para saber o que eles têm a dizer e usar o feedback de forma efetiva. É importante ainda monitorar e identificar os riscos psicossociais presentes na própria instituição, implementar intervenções preventivas para fornecer suporte e criar uma cultura organizacional saudável. Desenvolver essa cultura organizacional de forma que ela valorize a saúde mental e o bem-estar dos funcionários e promover a saúde mental ao desenvolver aspectos positivos de trabalho e as habilidades dos empregados, oportunidades de crescimento e de desenvolvimento na própria instituição para que o funcionário se sinta valorizado. É importante ainda dar chances, oportunidades para que o funcionário desenvolva seu autoconhecimento, a inteligência emocional, a saúde emocional e ainda a gestão da diversidade. Pesquisas já mostram que uma instituição, uma organização diversa possibilita um ambiente saudável, visto que os funcionários se sentem reconhecidos, se sentem acolhidos, se sentem parte daquele lugar. Nessa aula, nós falamos sobre adoecimento mental, principalmente no trabalho, pois, como já foi visto, mais de 30% da população economicamente ativa tem alguma doença mental. Porém, há outras situações que podem causar adoecimento mental, como, por exemplo, o bullying,
a violência na rua por meio de sequestro, assalto, a violência doméstica, até mesmo o passar muito tempo nas redes sociais, visto que nós somos seres sociais que precisamos de interações presenciais, e a privação de sono. E assim terminamos mais uma aula. Cuidemos todos da nossa saúde mental e da saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor. Tchauzinho!